Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Nino Carvalho. Trouxe para vocês hoje um vídeo um pouco diferente do que você está acostumado a ver no meu canal. Eu vou fazer uma entrevista, é a primeira entrevista do canal, e não poderia ser com ninguém diferente do que o professor Facó. O Marcos Facó é diretor de comunicação e marketing da FGV no Brasil inteiro. E o meu interesse, em trazer para vocês esse vídeo é que, além de ser uma pessoa com uma formação acadêmica invejável, eu certamente invejo os lugares pelos quais já passou academicamente, fez uma revolução na área de marketing da FGV, muito impulsionada pelo marketing digital e, particularmente aqui na instituição, eu estou com ele aqui na sala dele, o investimento que a escola coloca em marketing digital é, comparativamente ao normal do mercado, um pouco diferente. Facó, então, pegando esse gancho, tem algo que você falou para mim há alguns anos, e isso vem evoluindo, eu venho acompanhando tanto de perto quanto eu consigo, e é algo que sempre me fez admirar muito na FGV e na sua gestão aqui, que é o seguinte: enquanto a gente tem, na maior parte das empresas, talvez em quase 100% das empresas, investimentos que, apesar de aumentarem um pouco no digital, continua sendo na balança muito pouco e muito mais no offline, aqui é o contrário. Então eu queria perguntar para você o que você fez para conseguir mudar essa balança, por que isso foi feito e como hoje você enxerga, olhando para trás, o fato de você ter revertido isso, O que isso representa para a organização? Bom, primeiramente é um prazer, Nino, estar aqui com você, participando desse primeiro vídeo. Eu acho a sua iniciativa louvável, torço que dê muito certo e desejo todo sucesso para você. Eu acho que a gente, na FGV, veio aprendendo. Então, o que eu pauto a minha carreira é sempre aprender, tanto academicamente quanto no dia a dia, na prática, e isso vendo sempre os resultados. E desde que eu aqui cheguei, começamos a investir no digital. Foi em 2003, o digital ainda não era algo muito relevante em termos de investimentos em publicidade pelas agências, e as plataformas existentes naquela época basicamente eram os grandes portais, Terra, UOL, WIG, etc. O Google estava iniciando lá fora e entrando, nem tinha entrado no Brasil. Ainda, Exatamente. E isso foi se alterando. Começamos naquela época a investir no Google, o Google nem estava no Brasil, a gente tinha que fazer investimento no exterior, via cartão de crédito, etc., para testar essas plataformas. E tão logo a gente entrou, tão logo a gente começou a fazer o uso delas, elas se mostraram super interessantes em termos de resposta. Essa resposta veio aumentando de acordo com o aumento do uso do digital pelas pessoas, pelos profissionais. E nós verificamos que cada vez que nós alocávamos mais investimento no digital, o nosso retorno era maior. Então, assim, para o público da FGV, que é um público classe A, nível universitário, fazendo cursos de graduação, mestrado, doutorado, MBA, se mostrou um meio muito adequado. Então nós migramos todo o grande investimento de mídias impressas, que nós utilizávamos muito, sobretudo jornal, revista, para plataformas que hoje são basicamente as grandes plataformas que muito funcionam para a gente, que são Google, Display e AdWords, Facebook, LinkedIn e o programático. Então a gente veio também testando várias plataformas, portais, etc., e hoje restringindo as que performam melhor pelas análises de métricas, etc., que pautam nosso planejamento, vamos dizer assim. Mas o programático que você falou é extremamente recente, no Brasil particularmente. Então, tentando só para pegar esse gancho e dar um foco, o quanto que você, dessa verba de marketing digital, quantos por cento você coloca em programática que tipo de retorno está dando? Porque acaba que, no meu entendimento, óbvio que como é uma coisa muito nova, não é minha praia, já digo direto assim, não é minha praia, não entendo de programática, não sou de publicidade, mas
sei que isso vai atropelar todo mundo. Eu lembro que deve ter 1 ou 2 anos até que você, voltando de Harvard, me mostrou um vídeo sobre isso. Né? Foi a primeira vez que eu tive contato com isso, para ser honesto. Como é que está isso no Brasil hoje? Tem players interessantes, dá para fazer experimento, já vale investir bastante, é só para empresa grande, então o que você... Essa é uma pergunta super interessante e válida pelo seguinte: o programático ele é muito complexo e ele traz um potencial enorme, porém ele engendra com isso que o profissional da agência, ou seja, o fornecedor, ele tem que ter um conhecimento muito grande para poder te entregar o que a programática pode oferecer. O que eu quero dizer com isso? E a gente teve essa experiência na prática. Nós tivemos contato com 3, 4, 5, 6 agências que vieram fazer o shopping delas com a gente e analisamos, escolhemos. Aí a direção que vem conversar com você tem uma formação, MIT, etc., promete mundos e fundos. Só que na prática, no dia a dia, quando você entrega a estratégia para eles, você não consegue ver a performance. Porque a agência é pequena, no começo eles que estão envolvidos, depois a agência vai crescendo, vão contratando pessoas mais júniores e daqui a pouco o teu trabalho está sendo entregue para um profissional que não tem experiência que deveria ter. Então isso acaba complicando o resultado. Então a gente teve várias experiências com agências trabalhando no programático que a gente teve que sair, rever, para poder selecionar uma outra, porque aquela teve problema. Então, a gente está investindo em programático, hoje eu diria 20% da nossa verba digital, que tem muita questão que o display do Google acaba também concorrendo um pouco com esse programático. Então, eu diria e sugeriria para os seus espectadores que analisassem com carinho o programático com grande potencial, mas que testassem, verificassem realmente se aquilo que está sendo entregue está tendo um retorno desejado por eles. Porque o programático, além disso, ele precisa ter um planejamento quase que always on. Tá? Porque você sobe a campanha, ele te permite um monte de estratégias, só que se você baixa a campanha e vai começar uma outra, você precisa refazer todo esse histórico, criar toda essa inteligência que é demandada pelo programático. Então o programático, acho que ainda ele vai se tornar em breve o digital default. Só que isso vai ser feito pelo Google, isso vai ser feito pelo Facebook, isso vai ser feito pelo LinkedIn. Então esse cenário, vamos dizer assim, das agências, do mercado digital, ainda vai mudar muito nos próximos anos. Exato. Também você conseguiria dizer hoje, ao longo de todo esse tempo, né? Então 2003, tudo bem que não tinha, né, algumas redes sociais tão fortes nessa época, não tinha programática, até 2016, então vamos colocar mais de 10 anos. Nesse tempo, você consegue elencar uma dessas plataformas que é mais eficiente em termos de conversão comercial? Ou seja, você consegue afirmar, olha, sem dúvidas, por exemplo, link patrocinado para vender é melhor do que outros. E é possível isso ou não? Hoje a gente tem certeza absoluta que, por exemplo, em termos de performance, o Google para a FGV, o Google AdWords, ele é a melhor plataforma em termos de performance. Tá? Então ele tem tido os melhores indicadores em todos os sentidos. E você usa, por exemplo, Facebook, você usa para branding, relacionamento, como é que você está focando no Facebook? O Facebook a gente usa, a gente tem usado bastante o Facebook. A gente verifica que no mercado existe a concorrência também entre essas plataformas. Então o Facebook até pouco tempo ele performava muito inferior ao Google, e aí ele implementou algumas mudanças que fez com que a entrega de impressões dele subisse de uma tal forma que o CTR, o CPC, se tornasse equivalente ao Google. Olha, tá? Facol, você mencionou que a FGV também trabalha LinkedIn, né? E o LinkedIn é uma rede social pouco utilizada por empresas aqui no Brasil. Então, o que a FGV faz? É publicidade, é relacionamento, é trabalhar uma comunicação mais direta? O que vocês têm feito? O que dá certo? O que está valendo a pena?
O LinkedIn, eu digo sempre que o LinkedIn é a plataforma do futuro. Nós temos feito tudo. Nós temos desde grupos de alunos, nossos MBAs, que se comunicam dentro do LinkedIn. Nós divulgamos as informações da FGV. Nós utilizamos como plataforma de propaganda. Recentemente, a gente teve a satisfação, mês passado, de receber uma premiação que nos colocou em 10º lugar no ranking mundial de instituições de ensino, à frente de Harvard, de MIT, de Stanford, etc. Então isso foi muito gratificante, porque coloca a FGV no cenário internacional, saindo do Brasil, vamos dizer assim. Sim. E é uma plataforma que tem uma resposta muito boa quando você tem um target a ser atingido bem específico. Tá? É uma plataforma que você não tem muito ruído de comunicação e que você consegue atingir exatamente aquele profissional, aquela pessoa que você deseja. Basicamente porque une as universidades, as instituições de ensino e as empresas do outro lado. Né? E no meio disso é o profissional. E o profissional, ele estudou em algum lugar, continua estudando e vai estudar, e vai trabalhar ou trabalhou em determinadas empresas. Então é um ambiente, é um ecossistema onde a discussão é de alto nível e aonde eu digo, até eu conversei outro dia com o Oswaldo, CEO do LinkedIn no Brasil, que eu vou usar o banco de dados deles, porque o banco de dados deles está sempre atualizado, porque ninguém deixa de atualizar o seu perfil, né? Exatamente, a custo zero. Exato. Então, uma vez que a pessoa é aluno da FGV, a gente tem mais de 300 mil ex-alunos no LinkedIn, eu tenho o contato e posso manter o contato com esse profissional, esse ex-aluno eternamente. Então eu não preciso mais criar um site Alumni. Meu site Alumni hoje é no LinkedIn. Mas isso é uma ideia, ou quer dizer, foi uma brincadeira com ele, ou de fato, quer dizer, você acha que é possível, por exemplo, a instituição de ensino trabalhar dessa maneira? Sim, a gente teve 2 projetos grandes, um que a gente já realizou, que ainda está no ar, mas que é o FGV Finder. O FGV Finder é uma ferramenta que a pessoa é impactada na sua navegação e você gostaria de conhecer um MBA para você, e a pessoa clica e vai para um hot site, e nesse hot site ele já automaticamente está dando um LinkedIn Connect. E aí é varrido o perfil dele e, dependendo da geolocalização, lhe é apresentado o MBA baseado no seu perfil e no seu local. Então, por exemplo, no teu caso, Nino, você está aqui em São Paulo, vimos que o seu perfil é para marketing, aqui em São Paulo temos na Paulista, na Faria Lima, não sei o que, esses MBAs. Além disso, você vê os seus amigos que já fizeram algum desses cursos e os professores que dão aula nesses cursos. Nossa. Então você pode tirar dúvida com colegas se o curso é bom ou não, pode consultar professores e tal. Esse é um projeto que deu muito certo, projeto pioneiro. Eu acho que só nós, em uma universidade dos Estados Unidos, também está usando essa ferramenta, que é no nosso caso o FGV Finder, e vamos passar agora a usar o LinkedIn Connect para a inscrição no MBA. Então o aluno que chega ao site, em vez de preencher um formulário, ele dá um LinkedIn Connect e automaticamente já tem o currículo, os dados, foto e tudo. Exato. Temos todo o perfil dele. Agora, você falou dessa questão do prêmio da FGV, posso estar errado, mas eu lembro que você também recentemente, você como Facó, ganhou também um prêmio, foi ranqueado como um dos profissionais mais influentes do LinkedIn. Eu queria que você me falasse desse prêmio, porque eu não vou saber exatamente dizer qual é, né, o nome do prêmio. Agora, já que você conquistou essa posição, tá? Tirando agora um pouco o chapéu FGV, o que um profissional, né, pode fazer no LinkedIn para, digamos que como marketing pessoal, de certa maneira, ou como brand, né, se posicionar melhor nessa rede social tão qualificada? O LinkedIn, eu gosto de usar o LinkedIn por causa disso, que ele mantém a conversa em alto nível e agrega, e apesar de não trazer as notícias de última hora, como o Facebook, no caso, faz, o Twitter, de informação, ele permite o seu network, a criação de um network mais qualificado, de alto nível. É por isso que eu gosto de usar, e no ano, enfim, ao segundo ano, que o LinkedIn faz um ranqueamento de 15 profissionais
por área, que são mais ativos, mais influentes no LinkedIn, e na área de ensino, de educação, eu fui agraciado aí com esse primeiro lugar, que me deixou contente. Ah, foi o primeiro lugar, então desculpa, eu não sabia, muito mas bom. é por área, né? O primeiro lugar, é o mais influente naquele segmento. Então tem e-commerce, ensino, tem... Ensino foi o pacote, tá? Exatamente. E isso focado no Brasil? Sim, no Brasil. Tá. E o LinkedIn, essa é uma forma, ele tem um potencial muito grande que o profissional que lá está, às vezes não consegue tirar o máximo dele. Então, por exemplo, até isso eu ensino bastante no nosso curso no MBA de Marketing Digital, Gestão de Redes Sociais, desse profissional fazer o uso do LinkedIn como um brand me, ou seja, minha marca. Eu posso me vender para as empresas que eu quero. Então aquele profissional que está em busca de uma colocação ou uma recolocação, ou está insatisfeito com a empresa, que deseja mudar, ele tem ali uma ferramenta que com pouco investimento ele poderia se vender aos RH, se vender às empresas, né? Então é uma ferramenta que permite isso de uma forma bem direta e efetiva. E eu acho que por desconhecer, eles não utilizam. Ou seja, no Brasil ainda tem uma cultura muito de eu vou procurar emprego. Sim, né? Sim. Então você fica esperando as vagas aparecerem e você não vai atrás das empresas, você não se vende. Né? Então eu acho que esse potencial de entrar em contato com as empresas, achar uma colocação que é interessante para ele, além de fazer um networking qualificado. Então, eu tenho feito networkings interessantes que surgiram contratações através do LinkedIn, contratei vários profissionais através do LinkedIn, também troquei ideias com vários profissionais, tanto no Brasil quanto no exterior, sobre temas específicos, diversos. Sim. Você como contratante, por exemplo, né? Aquele post do LinkedIn, é algo que você e outras empresas estão observando também dentro desse escopo de brand pessoal, quer dizer, o conteúdo que ele posta, o que ele tem trabalhado, o que ele se interessa, como é que ele escreve, o que ele pensa sobre certos assuntos? Sim, eu sempre que contrato alguém na minha equipe, eu faço primeiro duas coisas. Uma é LinkedIn, conhecer o perfil dessa pessoa no LinkedIn, recomendações, etc. E até é interessante porque no LinkedIn tem o box de recomendações. Isso. Então ali você vê exatamente o perfil da pessoa, que ela não diz, mas o que ela é. Porque no currículo ela diz o que ela é, que ela fez isso, era muito boa nisso, daquilo, eu gosto daquilo, faço isso, aquilo. Mas ali são recomendações internas. Então vamos supor, eu quero contratar alguém para o digital. E a pessoa manda, eu quero concorrer a essa vaga para marketing digital. A primeira coisa que eu olho é quantas recomendações ela tem no digital. Aí a pessoa tem uma recomendação no digital. Então o outro tem 50 no digital, ou 90 no digital. Então eu sei que aquela pessoa, aquele profissional, é muito mais focado no digital e tem expertise no digital do que o outro que diz que tem, mas os amigos, o network dele diz que ele não tem. Que ele é planejamento estratégico, ou que ele é uma outra determinada, um outro skill específico, mas não digital. Então, isso já para mim é uma métrica muito importante, que é quase que aquelas estrelinhas que você tem no TripAdvisor, vamos dizer assim. E do outro lado, vou no Facebook da pessoa, para ver que a pessoa, como a pessoa na sua vida social. Entendi. Então, eu já deixei de contratar... E muitas revelações. Exatamente, né? Eu já deixei de contratar várias pessoas porque eu entrei e vi fotos que pelo menos não condiziam com o perfil que eu buscava. Sim, e isso é interessante porque... eu vejo profissionais dizendo assim, não, mas minha vida pessoal tem que respeitar. É claro que a gente entende isso, mas também tem que se compreender, né, que, quer dizer, para certos ambientes corporativos existem alguns códigos, né, a se seguir. Deixa eu pegar aqui um outro gancho. Pensando em marketing direto pela internet, por exemplo, e-mail e SMS. Eu sou fã do e-mail bem feito, né, embora não é o comum fazer e-mail bem feito. SMS, minha percepção como usuário, não como profissional, é daquela questão da invasão, até porque também é mal feito, né? Então você recebe de tudo. Não sei se a FGV já trabalhou SMS, e-mail sim, é claro que trabalha, mas essas duas ferramentas de marketing direto online ou outras de marketing direto online, como é que você enxerga? Será que também
tem muito a ver com o futuro, pela personalização, pela questão de eu falar com um tom mais 1 para 1, ou de fato está sendo tão mal utilizado que já caiu pela desgraça? Como é que você... Você tocou num ponto interessante, essa coisa do 1 para 1. Eu tive a oportunidade, 2 anos atrás, de ouvir uma conferência, um profissional de marketing de uma grande empresa de bebidas, colocar que a intenção nas redes sociais era fazer o marketing 1 para 1. 1,5 milhão de pessoas cadastradas no site, no blog. Como é que você faz um marketing de 1 para 1 com 1,5 milhão de pessoas? É impossível. Então você diz que é 1 para 1, mas na verdade é 1 para 1,5 milhão. Claro. Talvez personalizado, customizado de alguma forma. Mas aquela customização em massa, né? Exatamente. Então, eu não acredito nisso. Eu acho que o SMS, ele é uma ferramenta poderosa para o seu cliente. Quando você tem um cliente, quando você mantém um relacionamento com o seu cliente, ou seja, no nosso caso, para o aluno. Então, a comunicação da FGV para com um aluno, mas não para com um prospect, porque, como você bem colocou, é meio invasivo. Hoje, essa tecnologia permite você fazer uma série de ações via smartphone, mas são muito invasivas. Então a gente deve tomar cuidado dessa forma. O e-mail marketing ainda é uma ferramenta que funciona. Então você vê, o jovem não tem e-mail marketing, o jovem não tem e-mail. Então, por exemplo, minha filha de 17 anos, ela não tem e-mail, mas ela não usa e-mail, mas ela vai se cadastrar no Enem, então ela precisa de um e-mail. E aí o e-mail passa a ser aquela coisa do telefone, você tem que ter um telefone para a empresa se comunicar, etc. Então, assim, fica obrigatório porque as empresas ainda estão no pensamento, na mentalidade antiga, mas o jovem não tem e-mail. Mas e aí, você vai fazer o WhatsApp. É desesperador, né, na verdade, porque assim, a coisa muda tão rápido. Exatamente. Então, o e-mail marketing, ele vai acabar em algum momento. E as empresas, a questão é, as empresas vão adotar o WhatsApp. Você tem um cartão de visita, você tem e-mail. Eu tenho e-mail. A ferramenta minha de trabalho é o Outlook. Aqui na FGV, o Outlook é a nossa ferramenta de trabalho, agenda, e-mail, etc. Será que a gente vai deixar de ter e-mail? Vai ter um WhatsApp? Será que vai ser tudo via smartphone? Será que eu vou precisar de um desktop para trabalhar? Esse tipo de pergunta eu normalmente não gosto nem de pensar porque dá um certo pânico, né? E aí entra uma outra questão que eu acho fundamental e que é super atual, que é a minha dúvida hoje, é o seguinte, eu brinco com a agência, eu falo, olha, a agência vem e traz a campanha para aprovação e traz normalmente uma prancha e aquela peça que normalmente é uma folha de jornal, uma página de revista. E aí eu falo, não quero ver isso. Eu quero ver agora eu quero que você me traga no formato da tela do smartphone. Perfeito. Eu quero ver como é que fica o banner ali. Porque para o público, por exemplo, de vestibular, 17, 18 anos, classe A, esse garoto está o dia inteiro. Dia inteiro. E a noite inteira. Às vezes ligado lá do lado dele, o smartphone. Não, ele deve pegar no jornal da revista para poder jogar fora, né? Exatamente. Quando o pai deixou de ler. Esse garoto, daqui a 5 anos, 7 anos, ele vai estar no mundo corporativo. Daqui a 20 anos, esse pessoal vai estar na direção de TI. Para que você vai precisar de um desktop para trabalhar? A não ser talvez um designer, alguma coisa que você precisa de uma tela maior, mas para eles, essa tela é enorme. A tela do smartphone é enorme. Então eles resolvem a vida dele toda ali, sem e-mail, etc., como se comunicando no WhatsApp, Facebook, Twitter, Snapchat, etc. Essa coisa vai mudar. E aí a propaganda, ela saiu hoje de outdoor, de página de jornal, hoje a propaganda é feita no smartphone. Aí você também tem bloqueadores de propaganda no smartphone. E aí você começa a ter essa briga, mas esses bloqueadores não vão conseguir assim, existir, porque senão o Google fecha, o Facebook fecha, todo mundo fecha porque eles vivem de propaganda. Sim. Então ainda vai haver uma grande revolução na forma que a gente vai se comunicar, porque isso vai migrar para o Google Glass, isso vai migrar para o smartwatch. Realidade virtual, holograma. É o que eu falo, né? Assim, alguns temas, principalmente com alguns profissionais, né, que eu admiro mais e sempre venho beber um pouco da sabedoria deles,
são conversas que tem assim, esse lado de angústia, né? Porque eu ouço esse tipo de coisa, né? E lembro claramente quando você há 2 anos trouxe programática, falei assim, cara, sabe, não dá para parar, né? Assim, dá um pouco de pânico que você não consegue ter um momento de respirar. Exatamente. Sabe, é uma coisa muito angustiante. E essa palavra que você falou aí, angustiante, é exatamente o meu dia a dia. O meu dia a dia é angustiante, porque eu falo assim, cara, eu acho que eu já estou ficando velho. Exatamente. Eu falo, cara, eu tenho que aprender todo dia, porque se eu não aprender, eu tô fora. Deixa eu pegar esse gancho. É óbvio que, né, você, diretor da FGV, eu, como o pessoal sabe, além da minha carreira de consultoria, né, etc., eu sou coordenador dos cursos de MBA e marketing digital da FGV, professor da FGV, então, tentando não ser exclusivamente viesado pela FGV, até porque aqui, obviamente, são cursos excelentes, tá? Mas esse sentimento que você tem de desespero, tá? Para o público que está assistindo a gente, um público também de alto nível, né, gestores, tirando o MBA, tá? Para aprendizados mais de curto prazo, mais ferramental, mais para ele se manter atualizado. Ele não quer MBA, ele não tem tempo, às vezes, para um curso de 3 meses. O que você sugere? É um curso de uma semana? São certos blogs? É tomar cafezinho com as pessoas certas? Como que você, por exemplo, no seu dia a dia, consegue minimamente ficar atualizado? Eu acho que você tem um desafio. Eu digo, todos nós temos um desafio hoje em dia, que é a quantidade enorme de fontes de informação e a dificuldade de você selecionar aonde você vai beber. Então, eu acho que eu hoje faço cursos curtos, cursos de 1, 2 semanas, onde eu tento ver outras visões, ouvir outras opiniões, no sentido de aprofundar o conhecimento. Ao mesmo tempo, tem que acompanhar notícias do mundo, do que está acontecendo. Então, tem vários blogs, várias newsletters, vários locais que te dizem real time o que está acontecendo, as inovações tecnológicas das plataformas, que você tem que ficar acompanhando. Se você não acompanhar, você fica vendido. E mais, você aliar esse acompanhamento à análise sua, do que realmente faz sentido para você. Também parte do seu job, né? Parte do seu job como diretor. Exatamente. Se você X% do seu tempo, você tem que fazer isso. Você tem que investir o tempo nisso. Tem que investir o tempo nisso. E o fato de eu dar aula também ajuda bastante, porque é uma troca, né? Na aula mesmo você também acaba trocando, interagindo com os alunos e acaba aprendendo. Então hoje a aula ela é muito interessante, porque a aula ela não é mais uma mão só. É uma troca entre aluno e professor. Então a gente tem uma parte prática muito interessante. Ali a gente vê na prática os alunos usando a coisa e dando um feedback do que eles estão percebendo, do que está acontecendo. Isso é bem interessante. Eu acho que isso é que faz com que a gente consiga se manter atualizado. Eu acho que o principal é saber que a gente não pode estar parado. Não acabou. Eu acho que diziam-se há muito tempos atrás, o estudo vai ter que ser contínuo. Hoje ele é diário. Exatamente, é frenético. O dia inteiro, todo dia, você está aprendendo alguma coisa nova. Né? Facó, agora para a gente poder terminar aqui o papo, né, e finalizar, eu vou fazer aquela pergunta de $1 milhão, né, que eu sempre gosto de ouvir, pergunto para pessoas que eu admiro, né, que eu acho que tenho conhecimento para poder dar esse tipo de depoimento, que é o seguinte. Eu acompanhei um pouco do SXSW de 2016 e fala-se muito, né, ou já se começou a falar muito, né, mais próximo do nosso dia a dia, né, como ser humano normal, de realidade virtual, tá? Isso que eu digo fora do nosso meio só de marketing, né, mas que vai afetar a gente, realidade virtual e holograma, né, e coisas ligadas a humanoide, não sei se é o termo correto, etc. Novamente, eu admiro por um lado essa ficção científica, fico um pouco preocupado por outro, estou sendo pai agora, eu não sei como é que isso vai ser. Então, quer dizer, qual é o $1 milhão? Vamos supor que você, como profissional de marketing, professor, tivesse que orientar a sua filha, como você colocou, que está com 17 anos, olha só, estuda isso, para você conseguir ter sucesso na sua carreira na área de marketing digital. Isso
seria o quê? Boa pergunta. Realmente é de $1 milhão. A resposta que eu dou é a resposta que eu dou para os alunos quando eu faço palestra para os alunos que vêm de outras escolas visitar. Eu mostro para eles, eu faço uma brincadeira com eles e mostro, faço um quiz. Então eu ponho a foto do Sergey, do Larry Page, pergunto quem são, o que eles fizeram. Aí eu ponho a foto do Bill Gates, ponho a foto do Orkut, do pessoal do Yahoo, o Filo, e pego lá, acho que umas 10 empresas que revolucionaram o mundo. Facebook, Google, Yahoo, Cisco, Microsoft. Apple não. Mas eu vou explicar por quê. Mas você pega essas empresas, sem essas empresas, hoje o mundo não existe mais. É verdade. Sem Microsoft, sem Google, sem Facebook, você não consegue se imaginar, né? E aí por que eu faço essa brincadeira? Depois eu sorteio os brindes para quem ganhou, mas eu faço a brincadeira para mostrar para eles o seguinte: olha, esses caras, todos eles que eu acabei de citar, vieram de 2 instituições. Só. Harvard e Stanford. Stanford, Só. Sim. Então, eu não sei o que eles faziam lá, em termos de curso, mas eu sei que eles vieram dessas 2 instituições. Então o que eu digo para eles é o seguinte: não importa hoje o que você vai estudar. Vai fazer direito, vai fazer engenharia, vai fazer matemática, vai fazer astronomia. Importa onde você vai estudar. Porque é o seguinte, eu não sei, nem a FGV sabe qual vai ser a profissão do futuro. Sim. Ninguém sabe. Então você hoje tem no Google, por exemplo, astrônomo trabalhando. Verdade. Você tem matemático, tem físico, tem diabo no Google. Você tem tudo, porque eles têm uma função, acaba criando um espaço onde esse cara vai contribuir para melhorar uma plataforma, um aplicativo. Mas o cara precisa ser bom. Então, precisa gostar da profissão, precisa ser apaixonado pela profissão. Então, o que eu recomendo não é o que estudar, é onde estudar. Estude numa instituição de ponta, estude numa instituição que tenha um diferencial, essas 2 que eu citei tem. Então, essa instituição que produz conhecimento. Tem 2 tipos de instituição. Instituição de ensino que transmite conhecimento, instituição de ensino que produz e transmite conhecimento. Então, essa que produz conhecimento, você vai estar junto de professores que vão te estimular a produzir conhecimento. Colegas também, né? Exatamente, onde tem uma cultura, um ambiente de criação. E aí é que isso faz a diferença. Exato, faz muito sentido. Então, é aí que o jovem tem que estudar. O que ele vai fazer amanhã, nem ele sabe, nem a gente. Exato. E mais, a mudança de profissão é enorme hoje. Ninguém imaginava que o Facebook ia surgir uma rede social. Eu vou trabalhar numa rede social, eu vou trabalhar no Spotify. Não precisa nem ser muito além, né? Quer dizer, quantos mesmo da nossa geração entrou numa faculdade, 1 ano depois foi para outra faculdade, né? Então, e quantos jovens hoje em dia, na hora do vestibular, o cara não sabe o que fazer. Ele se inscreve em comunicação, escreve em medicina, né? Mas olha, não escapa não. Por que a Apple você não colocou nesse? Eu não tenho nada a favor da Apple. Não, porque o Steve Jobs é um caso curioso. Ele não se graduou. Tá, e é por isso que eu não conheço. Ele fez um high school, numa escola particular nos Estados Unidos, porque os pais adotivos dele tinham recursos, bancaram. E depois ele fez um college, mas é um college sem muita expressão nos Estados Unidos. Mas o que é interessante no estudo dele é que ele faltava algumas disciplinas que ele não gostava, que era na área de computação, se não me engano, etc. E aí ele ia fazer aula de caligrafia. Sim. E é por isso que hoje a gente tem as fontes no computador. Porque a primeira versão do Macintosh não tinha fonte. Era uma fonte única. Tá. E aí o Steve Jobs falou, tem que ter fonte. Tem que ter uma pessoa, tem que ter outros tipos de letras. E isso é devido às aulas de caligrafia que ele fez na realmente não revolucionou o mundo, né? Foi interessante, mas não mudou como o Google e como... Não, mas eu acho que a Apple revolucionou o mundo. O que eu não coloco ele é porque ele não fez... A pessoa não fez Stanford ou Harvard. Entendi, ele não se graduou. Ele é uma exceção à regra. É uma exceção totalmente. Que ele não se graduou, mas... a Apple revolucionou o mundo. A Apple criou o iPhone. Exatamente. A Apple, hoje tudo é derivado do iPhone. Exato. E ele fez com que essa coisa eu acho que se não fosse Steve Jobs, os computadores hoje teriam uma única fonte. Exato. A gente estaria escrevendo tudo da mesma maneira, mesmo tamanho de fonte, etc. Exatamente. Então, ele era um gênio, mas ele talvez até por isso,
ele não precisou concluir o curso dele. Exatamente. Mas como você falou, exceção não dá para... Bom, olha, Facó, muito obrigado, né, pela sua participação. É uma pena que, como é um vídeo para o YouTube, né, a gente tem que fazer uma coisa um pouco mais curtinha. Eu aprendo um monte dessas conversas, então eu realmente agradeço pessoalmente aí pelo seu tempo e pela sua disponibilidade. Tem mais algo que você quer falar aí que você... Não, prazer estar com você. E espero que esse vídeo aí possa contribuir, ajudar alguns jovens aí a se direcionar um pouco. Vai contribuir. Olha, pessoal, muito obrigado, tá? Espero que você tenha gostado. Curte esse vídeo, comenta, compartilha com seus amigos, tá? E até o próximo vídeo. Muito obrigado.